Meus amigos, quinta-feira, 8 de agosto de 1991. E quinta-feira é dia de Arquivo Sonoro. E Arquivo Sonoro traz para você mais uma gravação exclusiva da Rádio Jornal do Brasil. Hoje com o depoimento do ator Lima Duarte. O intérprete de Sargento Getúlio e Senhorzinho Malta esteve conosco em abril de 1982. Ney Hamilton participou da entrevista ao lado do produtor Luiz Carlos Saroldi. Ele, com seu Zeca Diabo, para muita gente é realmente a encarnação do homem brasileiro e do homem do interior do Brasil. Mas eu tenho a impressão que, no fundo, também, se algum dia alguém quiser fazer uma versão cinematográfica ou de televisão de 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, vai ter que colocar no elenco Lima Duarte. Porque eu acho que ele tem, assim, alguma coisa muito afim com esse espírito mágico, que não é só latino-americano, mas também muito brasileiro, né? Uhum. Existe no teu passado, assim, essa coisa afim com esse lado? Antes de mais nada, muito obrigado pela coisa lisonjeira que você disse a meu respeito. Na verdade, são pessoas que eu admiro, o Garcia Marques e o Zeca Diabo também. Eu acho que a minha vida foi assim, foi mesmo uma bela aventura, da qual eu me orgulho muito e que me causa hoje muito prazer. Eu nasci no interior de Minas Gerais, Nossa Senhora da Purificação, no desemboque do Sagrado Sacramento. O nome é todo esse? Isso aí. E meu pai lidava com boi, né? Comprava boi daquele pessoal ali, engordava e revendia para os frigoríficos e tal. E um dia passou por lá um cirquinho desses bem perrengue, um cirquinho bem pequeno que tinha uma atriz com uma verdadeira vocação para atriz assim. Meu pai tirou essa atriz de lá, casou com ela e eu nasci da boiada e do circo. Então essa aventura bem brasileira resulta hoje, e hoje eu estou na Vênus Platinada, hoje eu estou na Rede Globo. O caminho percorrido não só das poeirentas estradas mineiras, como também pelo asfalto de São Paulo, como também pelas praias do Rio de Janeiro, como também pelo éter, como também no ar. Esse caminho eu acho que é um caminho bem brasileiro e pode ser uma coisa curiosa. E pelo ar-condicionado de muitos estúdios, né? Principalmente, viu? São 40 anos de estúdios. Bem, se você negasse que era mineiro, ou pelo menos do interior do Brasil, o seu verdadeiro nome ia contra é uma você. Bandeira, né? Aricles Venâncio Martins, não, é isso? Ariclenes. Ariclenes, então tá errado aqui. Deve estar, mas nem o homem aí acertou aí da editora Abril. Não, é que eu já desenvolvi várias teorias a respeito desse nome. Suponho, em algumas, a melhor delas eu acho, é que eu nasci muito bonito, meu pai tomou um porre e ficou juntando letra na hora lá no cartório. Põe o R, põe o Ari, põe Arique, põe o C, né? Ele ficou Ariclenes Venâncio Martins. Como na época usava muito dois nomes próprios, como João Alberto, Luiz Eduardo, meu pai falou, vou botar dois nomes próprios também, Ariclenes Venâncio. E Ariclenes deve ser, no fundo, algum herói grego ou deve aparentado ser, com herói grego, deve ser alguma coisa assim. Eu, por exemplo, eu sou Lima Duarte por uma razão muito bizarra, estranha. É que minha mãe era médium de incorporação. Catimbozeiro, que lá em Minas nós era catimbozeiro, tudo era catimbozeiro. Meu pai, minha mãe fazia muito catimbó. E minha mãe recebia médium de incorporação, inclusive aquelas coisas mágicas do que o espiritismo confere a certas pessoas, ela tinha mesmo. Ela escrevia com duas mãos, né? Psicógrafa, né? Tomada escrevia com duas mãos e o mais incrível, dois assuntos, um em cada mão, né? Ao mesmo tempo. O que pode fazer a metafísica, né? E ela escrevia com assim. E o espírito de luz dela chamava Lima Duarte. E eu, quando comecei a trabalhar em televisão, eu era operador de som, que nem o nosso amigo Elmo, eu ficava lá tocando nesse vitrolão, que é uma emissora de rádio, eu ficava tocando os disquinhos lá. E o Oduvaldo Viana, um herói moderno, um cowboy, duro por fora e macio por dentro, uma pessoa maravilhosa, chegou pra mim e falou assim, você quer ser artista, rapaz? Eu falei, o que eu sempre quis, a minha mãe era artista, mas eu tinha um sotaque, eu falava desse jeito, que o meu apelido era voz de sovaco. Eu falava daquele jeito. Eu falei mesmo pra ele, mas o senhor sabe, eu tenho essa voz de sovaco, como eu vou fazer pra fazer rádio? Ele falou assim, não, preciso de uma voz de sovaco mesmo, sabe? Então eu vou fazer. Então ele falou assim, agora precisa de um nome. Como é que nome você vai ter seu nome? Eu falei, Ariclenes Venâncio. Eu disse, você vai trabalhar com esse nome? Deve ser ridículo, rapaz. Você vai trabalhar com esse nome? Arranja um nome de gente aí. Eu falei, então o senhor põe
Luiz Roberto. Ele falou, tá mais ridículo ainda. O homem tinha senso crítico, o homem era safo. Tá mais ridículo ainda, Luiz Roberto. Arranja um nome, um nome, pra você carregar a vida inteira, que seja uma bandeira, sei lá eu o quê, um logotipo e tal. Eu fui e falei assim, pô, então eu tinha 16 anos, eu falei, se o senhor der licença, eu vou telefonar pra minha mãe. Naquele tempo a gente apelava pra mãe, né? Eu tinha 16 anos e tinha mãe pra apelar ainda. Aqui hoje me falta tanto, quando eu tenho tantos apelos a fazer e já não tenho mais a mãe pra fazê-los. Mas eu vou telefonar pra minha mãe. Telefonei pra minha mãe, ela lá na roça, né? Falei, mãe, eu vou ser artista aqui no rádio, vou trabalhar no rádio e preciso de um nome, que eles não deixam eu trabalhar com Ariclenes Venâncio. Por que gente enxerida, um nome tão bonito? Seu pai vai ficar bravo com você se eu trocar de nome. Falei, mas mãe, tem que trocar, não dá pra trabalhar com Ariclenes Venâncio. Eu falei, então você põe o nome do meu guia de luz, meu espírito, que é Lima Duarte. Eu falei, eu acho que você vai ser feliz com esse nome. Não me queixo do nome nem do guia. Você sabe como é que surgiu esse Lima Duarte? Como é que foi? Quer dizer, porque eu tenho que entender a coisa. A gente tem que ser sempre objetivo. A gente é mais pobre que a fantasia, que a minha mãe, né? Não, mas eu também penso assim, às vezes, já procurei saber. Tem uma cidade perto de Juiz de Fora chamada Lima Duarte. Eu acho que a cidade é depois de mim. Nem se deve a mim, Deus me livre. Mas Deus me livre de me pespegarem uma cidade na orelha. Eu não mas depois o que eu vim a saber, já aqui no Rio eu estava, tô há 11 anos já na Globo aí, né? Eu vim a saber que tinha essa cidade e fui procurar saber como é que era. Então fui lá na cidade e me informei. Disse que era de fato um médico que teve lá, que era uma pessoa muito boa quando aquilo era um arraial, uma cidadezinha pequena, um lugarejo. Teve lá um médico muito bom. Quando ele morreu, botaram o nome da cidade. Esse médico é o que a minha mãe recebia. Sabe, a minha ligação com a cidade é uma coisa inteiramente Garcia Marques mesmo, né? E tem hoje essa cidade lá, Lima Duarte. A minha mãe recebia ele e dava lá umas receitas, mais de mesinha, né? Aquelas coisas de unguento, cataplasma, assim na pista, que passa, você aplica, você passa, né? Esse é o negócio. E você, Lima, você que herdou tanta coisa da sua mãe, né? Principalmente da mãe, né? Eu acho que o seu pai não era a paixão artista, da minha né? vida é meu pai. Mas você herdou a parte a veia artística da sua mãe, né? Você não herdou também essa mediunidade dela, não? É possível? Não herdei. Só se eu não sei disso. Não. A nível de consciência, não tenho nada disso, nem acredito. Nunca houve nenhuma manifestação? Não acredito também. Também não acredito? Não acredito. Agora, no trabalho do ator não existe um lado assim um pouco paranormal, não, Lima? Deve ser louco, né? Se ele for louco é melhor, né? Não sei se será paranormal. Hoje... Não, eu digo no sentido de às vezes perceber as coisas, sentir as coisas pela epiderme, às vezes está de costas e de repente também percebe uma coisa. Eu acredito no trabalho consciente, eu acredito no ator que pisa o palco e sabe com quem está falando e o que vai falar. Mas eu fiz 10 anos de teatro de arena e a minha vida se divide em antes e depois do teatro de arena. No teatro de arena a gente trabalhava a nível técnico assim, a gente encontrava às 2 horas da tarde, ficava lendo Lucas, essas coisas, Nietzsche, Heidegger, Hegel, a tarde inteira até a hora do espetáculo, às 9 horas da noite. Fazia o espetáculo e voltava para ler, para estudar, para discutir até 4 horas da manhã. Então ficou tudo muito racional, né? Na verdade, em Brecht a gente discutia. Então, eu acredito que você pode partir do seu consciente, você e o seu companheiro de cena, para o inconsciente do espectador. Me parece que é a coisa mais metafísica que tem do ator. Mas eu, enquanto ator, enquanto em cena, racionalmente devo saber tudo o que está acontecendo. Para ser, inclusive para servir mesmo ao povo como instrumento que foi eleito pelo povo, né? Que eu acho que é o que deve ser um ator. Ô Lima, eu acho que vale perguntar a você o que você não fez na vida, porque perguntar o que você fez, você vai ficar 1 hora inteira falando, né? Tem muita coisa interessante, assim como ator, por exemplo. Não, mas eu não digo ator, digo assim, como você começou, as primeiras coisas que você fez até chegar a ser ator. Olha, eu gostava assim muito do meu pai, mas hoje é uma coisa que eu equacionei meu pai e percebo que ele era muito mais artista que minha mãe, ele era maravilhoso. Por exemplo, quando eu fiz 8 anos e tive que ir para o grupo escolar, a minha infância foi muito pobre, muito miserável, aquela coisa lá da roça, os poeirentos caminhos lá de Minas Gerais mesmo. A escola ficava a 20 quilômetros. Para estudar era um sacrifício, uma desgraça, né? Então, quando eu entrei para me alfabetizar, meu pai me deu um cavalinho. Mas me levou lá na escola para ver qual é o melhor lugar que o cavalinho ficar amarrado enquanto eu estivesse tomando aula. Essa coisa da fantasia ligada ao prático da vida
foi uma coisa que doerou a minha infância. E o meu pai me ensinou a transar com a fantasia, que é, em última instância, o que cada ator deve saber, o que movimenta os atores, não é verdade? Essa transação com a fantasia foi uma coisa muito bonita, que marcou muito meu pai. E ele era um boiadeiro. Mas então nós passamos lá uma manhã vendo assim, eu acho que é melhor você amarrar ele aqui debaixo daquela paineira. Debaixo daquela paineira tem uma sombra gostosa, ele fica amarradinho lá enquanto você aprende ali a ler e a escrever. Então passamos ali uma manhã escolhendo lugar para deixar meu cavalinho. E depois me ensinou a riar também. Me ensinou a montar, mas me ensinou a riar. E me ensinou que a gente tem que pegar uma espiga de milho e chamar ele de manhã no pasto, que é sempre muito difícil você pegar o cavalo. Ele foge, de noite ele não quer saber. Ele vai para lá, para cá. Então você tem que uma espiga de milho atrai ele come o milho, você bota o buçalazinho nele, monta, vai para a escola. Quando voltar, tira o arreiozinho, escova ele, dê comida a ele para de manhã estar aí para ir para a escola com você. E uma criança de 7 anos, comer o cavalinho e o seu lugar para descansar, foi muito, muito, muito bonito, não é verdade? Então eu acho que papai era um cara muito legal, porque quando aquela história que a guerra acabou que eu contei para vocês, eu estava na Coxia, minha mãe trabalhando na cidadezinha de Bebedouro, uma cidade pequena no interior de São Paulo. E quando ela cantou o hino nacional, porque tinha acabado a guerra, e criou aquele momento único de teatro, de pureza cênica mesmo, eu com o olho estatelado senti pousar nas minhas costas uma mão, a mão quente, forte do meu pai. Olha que sensibilidade ele tinha, não me deixou sozinho naquele momento. Depois a mão assim, olhei para ele e disse, ei, velha danada, hein? Era minha mãe. E ficamos vendo e ouvindo a guerra acabar através da pessoa que nós amávamos, que era minha mãe. Então, esses acontecimentos, eu até temo que enquanto ator hoje eu não esteja à altura deles. Na verdade, eu tenho feito coisas muito menores como ator. E eu não tenho justificado a mão quente do meu pai, não tenho, talvez, em alguns momentos, traído as interpretações do mano a mano que a minha mãe dava. Minha mãe, porque no circo tinha o seguinte, ela era uma grande atriz e depois ela cantava, tinha um negócio chamado ato variado, onde ela cantava com um vestidinho vermelho e curto demais para o meu zelo filial, mas não deixava de ser uma mulher bonita, ela tinha um cabelo comprido, sabe, morena, e eu ficava vendo ela cantar e amando a minha mãe como artista, como cantora, não é verdade? Então, e eu e meu pai, sempre meu pai do lado, assim, aquela pessoa que nós gostávamos. Mas ela era uma pessoa chata, minha mãe, como pessoa. Ela era muito chata. Os atores, geralmente, livrou de interpretar, são uns chatões, sabe como é? Só sabem falar isso. Eu não gosto muito de ator, não. Pra privar, são muito loucos, assim. Eu não gosto, não. É mesmo, eu prefiro... Não, eu estou rindo porque é a primeira vez que um ator concorda com uma observação que eu vivo instigando os atores. Uma observação do Guilherme Figueiredo que me fez aqui no especial. É verdade. Os atores maravilhosos no palco, mas fora do palco são realmente muito chatos. São, eles só sabem falar aquilo, se encontram sempre no mesmo restaurante para poder ficar um lambendo o outro, como você é grande. Porque precisa ser insensado isso, na verdade, não é verdade? O Lima, você falou da sua mãe cantando, ela cantava somente tangos, não? Principalmente tangos. Eu fui embalado em tangos, né? Uma vozinha pequenininha, mas muito bonitinha. E ela, eu me lembro que o primeiro sucesso do Gardel, o primeiro sucesso dele per canta que me amoraste no mejor de mi vida. E ela me cantava isso, uma vozinha fininha, echando-me na almerida e um espino en el corazón. E ela com aquele vestidinho curtinho assim, sabiendo que te queria, que você é minha alegria e me sueño abraçador. Ela cantava isso para eu dormir, inclusive. Para mim já não há consuelo e por isso me encordelo para olvidar-me de tu amor. E eu vendi o retrato dela. Depois eu saía com uma cesta e retrato dela. Dedicatória e tudo. Com aquele vestidinho. Tinha dedicatória impressa. E custava 400. Vendia a mãe por 400. O duro era quando ninguém comprava. Agora, quando alguém comprava, também era uma tristeza que você vender a mãe por 400 réis.
Eu queria que Lima Duarte me desse também aquele lado do confronto, da sua chegada do interior em São Paulo. Você foi primeiro para São Paulo, né? É, não para Belo Horizonte. Não fui não. É porque a cidade que eu moro mais sofre influência de São Paulo, a cidade em que eu vivia, ali naquela região do Triângulo, né? Mas eu tinha o quê? 14 anos quando discuti com meu pai. Tive lá uma discussão, aquela coisa de pai e filho, e ele me deu um tapa, né? E eu falei, vamos embora. E ele sentiu o momento e falou, você vai. Não porque nós brigamos, nós vamos brigar muito. Mas vai porque chegou a hora. Falei, tá bom. No dia seguinte eu nem pensava mais nisso, ele chegou e você não falou que ia embora? Não deixou barato, não. Ele não era nem um pouquinho burguês também, né? Você não disse que ia embora? Vai embora. Já arranjei até um amigo meu que vai para São Paulo e nada de perfumaria. Você vai embora para São Paulo. Né? Logo a grande, logo a devoradora, logo a grande prostituta. Vai para São Paulo. Meu amigo vai sair com um caminhão de manga amanhã cedo, você vai com ele. E naquele tempo de Minas para São Paulo, uma viagem comprida, né? E eu me lembro bem desse caminhão com a manga rosa recendendo, que era manga rosa, que tem um cheiro muito agradável, acridoce, muito agradável. O barulho do caminhão quentinho lá na boleia e o cheiro da manga e aquela noite inteira, toque, 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 naquelas estradinhas, foi um momento bem bonito. E eu indo para onde? Em direção do meu futuro, não é verdade? Até que cheguei no mercado em São Paulo, isso meio-dia mais ou menos, o chofer lá falou assim, chegamos, é aqui o fim. E eu sabia que era o começo. Aí desci daquele caminhão de manga e a estação, o mercado em São Paulo, né? Passou um bonde, meu sonho de menina era montar num bonde. Eu dizia, mãe, eu queria tanto montar num bonde. Passou um bonde, resfolegando, soltando fumaça, fogo pelos trilhos, veio o objeto das minhas aspirações, o bonde, escrito Penha. Eu fiquei assim, num êxtase, agarrei ele, grudei e fui até o fim. A Penha de São Paulo, que é longe, rapaz, um lugar escondido, feio toda a vida. E lá eu disse, o moço falou assim, chegou, tô chegando. Naquele dia era o meu dia de chegar. Chegou aqui no final também. Aí eu desci lá, arranjei uma pensão e fiquei morando em São Paulo. 14 anos, né? Mas aí eu fui trabalhar num entreposto de frutas no Paris, que as frutas chegavam a São Paulo em gôndolas, aqueles vagões abertos, sabe? E para você pegar do vagão pro caminhão, tinha um espaço de uns 50 metros para percorrer. E eu trabalhei nisso aí. Meu primeiro trabalho em São Paulo foi transportando fruta pro caminhão. Então a gente ficava lá, era R$200 por viagem, né? Cada viagem de 50 metros. Aí eu ficava lá sentado, assim, de repente chegou assim, vagão de abacaxi. Minha nossa senhora, que é duro carregar abacaxi, né? E a gente carregava aquelas braçadas lá e jogava no caminhão. E um dia eu tô nessa pensão lá na Penha, eu cheguei na pensão às 9 horas da noite, e a menina da pensão estava escutando rádio, uma coisa que eu escutava assim, a hora do pato, a Rádio Nacional, né? Lá no interior, que nós éramos muito pobres, tanto, e de tal forma, de tal maneira que não tínhamos nem aparelho de rádio. Eu escutava uns sons longínquos assim, lá na roça, outras cidades, tocando rádio, né? E era o que eu sabia. E eu fiquei ouvindo aquilo, era uma novela de rádio que ela estava ouvindo. Eu falei, meu Deus, isso aí acho que eu posso fazer. Que é uma coisa muito próxima de ator, né? De teatro, sei lá. Acho que eu posso fazer isso aí. E eu vou lá. Mas meu sonho mesmo no duro era ser locutor. Mas eu não sabia que tinha uma voz de sovaco. Isso foi o primeiro diretor que eu fiz teste que me falou. Aí eu fiquei sabendo que a minha voz é de sovaco. Mas naquela ocasião eu pensava que era linda, porque a voz da gente, a gente sempre pensa que é linda até ouvi-la, né? Ouvir, quando ouve é uma tragédia. Então eu falei assim, eu quero ser locutor, vou nessa rádio aí. E fui lá na rádio fazer teste. Faltei lá nas frutas, nos vagões lá, e fui lá. Então o sujeito disse, pegou e me deu um texto aí, se eu ler aí. Eu peguei e li, era a Rádio Gazeta de São Paulo. Peguei isso. PR8 Rádio Gazeta, a emissora de elite, que era naquela ocasião, eu já hoje sou mineiro, naquela ocasião era uma desgraça, a minha voz era um troço, eu falava, saía queijo. Você foi na rádio mais sofisticada de São Paulo. PR8 Rádio Gazeta, o jeito tava, rapaz, não vai embora. Mas por que? Não dá pra fazer? Não dá, mas por quê? Porque você tem voz de sovaco, sabe? Aí eu fiquei sabendo. Mas aí eu fui numa outra, desculpa, eu bati aqui, mas aí eu fui numa outra, que era na Record, na outra, um monte todo. E umas vezes me gozavam, que sabe esses palhaços que tem assim, que esses caras que ficam de palhaço aí na portaria, todo mundo goza? Eu fui isso aí muito tempo. Tinha uma escada assim, você para trabalhar bem rádio precisa saber cair. Eu ia lá e me atirava. E os caras, palhaço, dava risada. Mas eu queria ser artista, né?
Aí fui na difusora, Estação do Som de Cristal. E fiz o teste e aconteceu a mesma coisa, a voz não ajudou, era o taquara rachada, não sei o que, vai embora, pra que palhaçada, você tá pensando que isso aqui é trabalho com outro qualquer? E eu fiquei ali pela porta, meio sem dinheiro pra voltar, numa miséria danada, né? Chegou um rapaz e falou assim, você não quer ser operador? Eu falei, o que é isso aí? Ele falou, é operador de som. Tocar os discos aí. Naquele tempo não era essa moleza que o Elmo tem aí hoje, que tem tudo botãozinho, não tinha até que trocar a agulha, rapaz. No meio da música pifava a agulha. Mas o Elmo pegou isso também. Ah, pegou pela cara e pela calva. Mas então eu falei, eu vou fazer isso aí. Como é que eu tenho que fazer para fazer isso aí? Ele falou assim, você amanhã esteja aqui às 4:30 da manhã. Eu morava na Penha, outro para você ter uma ideia, era em Santa Cruz e o outro no Jardim Botânico, assim. Para estar às 4:30 da manhã, falei, bom, então hoje eu não vou para casa, fico andando por aí, amanhã às 4:30 eu tô aqui. Porque ele pegava às 4:30 da manhã e punha a estação no ar, ou seja, ligava lá, aqueles negócios, aquelas estações eram movidas a carbureto naquele tempo, querosene, ligava aquele negócio, e ligava aquilo tudo e punha no ar e eu ficava falando. E eu me ensinou a ligar os microfones direitinho, e o primeiro programa que tinha era um programa de brinquinho brioso, uma dupla caipira, né? E eu fiquei vendo maravilhado, aquilo para mim era um mundo fantástico, né? Um mundo de sons, de gente que lidava com sons, de pessoas que cantavam, artistas, era uma coisa fantástica. Eu tinha, entreaberto o botão, entrefechada a rosa, eu tinha 14 para 15 anos, né? E de certa maneira no prolongamento do circo de sua mãe. Da minha mãe, o estofo psicológico tá aí, né? Então, e eu fiquei aprendendo ali. No outro dia eu voltei às 4:30, no outro dia depois esse cara já não foi mais e eu que fiquei. Eu botava a estação no ar, eu me lembro que eu chegava na estação e tinha um guarda com um cachorro que não me deixava entrar. Eu falava, mas eu preciso ligar aí o cachorro. O senhor tira o cachorro que eu preciso ligar a estação. Não, vagabundo. Primeiro eu preciso convencer o cachorro que eu era um artista, não sabe como é? Mas aí depois com o tempo ele foi me deixando entrar e eu ligava tudo, ligava no controle geral, ligava os troços aí, esquentava, deixava esquentar um pouquinho, tinha que esquentar naquele tempo, sabe? Deixava esquentar um pouquinho, passava o dedo ali na agulha, fazia aí falava, tá no ar. Chegava pros caipiras lá, como é que é? Os caipiras já estão com a violinha deles, como é que é? Podemos ir, moço? Eu falei, vai, ok, vou ligar. Ligava, pá, e eles, anos e anos isso aí. Até que um dia, mas muito atilado, bobo eu não era não, sabe? Muito atilado, passei por um estágio superior a esse do Elmo aí, que é sonoplasta, que é botar música nas novelas, né? Aí aquele tempo o Duvaldo Viana já estava lá, fazendo as novelas, e eu botava as músicas, a Traviata, e já entrei em contato com esses caras aí também, sabe? Vivaldi, Corelli, e comecei também a gostar, né? E enfeitar, botar música, enfeitar, dramas, aqueles negócios, e tão bom que fiquei que o Oduvaldo me requisitou para ser só dele. Aí eu fiquei sendo sonoplasta só dele. Elmo, eu tenho uma história que é sensacional com o Oduvaldo Viana. O Oduvaldo era bravo toda a vida e a gente trabalhava assim, os atores ficavam aqui onde nós estamos e eu ficava ali com o Oduvaldo, sentado ali, o Oduvaldo com o script assim em cima, atrás, né? Mas ele fumava um negócio e ficava jogando cinza assim, e jogava cinza na minha cabeça. Eu tinha cabelo. Você tinha cabelo? Eu tinha cabelo, Eu falava, ô, senhor Oduvaldo, faz favor, tá jogando cinza aí. Minha bola, rapaz, não. E era bravo. Ele batia no operador. Quando a coisa não saía como eu gostava, ele dava coque no operador. E o programa estava no ar, né? Programa no ar, pois é. Então um dia ele falou assim, atenção, estão lá os artistas trabalhando e eu tô aqui. Ele falou assim, atenção, sobe música e liga com os passarinhos. Eu falei, tá bem, senhor. Subi música, procurei o disco de passarinho, nada. Esqueci de levar o disco de passarinho. E o negócio no ar, né? E eu, ali, aqui, parece que nem ele tá ali. Eu disse, atenção para entrar os passarinhos, atenção, eu abaixei. E ele atrás. Ele aqui atrás de mim, isso, mais baixo esse curió. E eu... Só ele que escutou. E a cena demorou meia hora, rapaz. Deu meia hora baixando. A estação ficou fora do ar, né? Não, a estação não. Os atores falando, mas não tinha passarinho nenhum. Mas o Duvaldo ouviu o maior curió do mundo, que eu sou perito imitador de curió. Bom, aí foi esse período. Depois, até que chegou aquele dia que ele falou assim, com esse nome de Ariclenes Martins, você não vai virar artista nunca. E eu fui ser radiator. Comecei fazendo um caipirinha na novela dele.
Aí fiquei sonoplasta e artista. Eu largava lá os discos lá e vinha, interpretava aqui, voltava, botava essa loucura. Até isso de 1946 até 1950, ano em que chegou ao Brasil a televisão, essa coisa que está aí, que modificou de maneira literal a vida de todos nós, na verdade. E que você carregou nas costas, né? Literalmente. Pois é, porque tem esse fato curioso mesmo. As experiências, as primeiras experiências, ou a televisão nos Estados Unidos é de 1946, foi inaugurada lá. E aqui no Brasil há uma diferença muito pouca, foi de 1950, são 4 anos, não é verdade? Foi no dia 25 de setembro de 1950 que foi pro ar a TV Tupi de São Paulo. A primeira na América Latina. A primeira na América Latina, não tinha nem no México, é verdade. E eu trabalhava na Tupi, eu era essa coisa de assobiar lá pro do Valdopi, o imitador de Curió. E quando veio a televisão, eu já estava lá mesmo, já comecei a trabalhar. A ideia que nós tínhamos de televisão era uma coisa absurdamente incrível. Eu comecei a ver que estavam derrubando uns prédios ali atrás da Rádio Tupi, e da Rádio Difusora, que era uma coisa maravilhosa. Falei, o que é isso aí que eles estão fazendo aí? Estão fazendo mais estúdio? Não, é a televisão. A televisão, o que é? Um negócio que você fala e vê em casa, um aparelho de rádio que aparece a imagem também. Falei, não, isso é conversa do Chateaubriand. Chateaubriand é cada vez mais louco. E era mesmo. E foi dada, graças à loucura do Dr. Assis Chateaubriand, que a coisa começou assim aqui no Brasil. Por quê? Ele foi para lá e viu lá em 1946, 47, falou assim, vou levar esse negócio aí lá pro Brasil. Falou com o Selmidei, do Moinho Santista, e o Walter Bellion, da Antártica. E chegou pros dois e falou assim, você tem que comprar uma televisão para mim. E o Moinho Santista e a Antártica compraram a televisão. Eu entro, um parênteses aqui, os últimos anos da vida, o Dr. Assis Chateaubriand sofreu um derrame e não falava mais. E eu falava por ele. Ele gostava muito de mim, durante 2 anos eu falava por ele, era muito mais que homem de confiança, eu era a voz dele. Aliás, ele me pôs um apelido que era brilhantíssimo, muito bem humorado, que era His Master Voice. A voz do dono era eu. Literalmente a voz do dono. Formidável, né? Ele me chamava His Master Voice. Eu entendi o que ele dizia, né? Então, e eu fiquei sabendo desses fatos todos, porque privei muito intimamente com o Dr. Assis, né? E os 2 últimos anos eu falei por ele. Então ele foi lá e falou, vou levar essa televisão. E chegou aqui no Brasil, falou com o engenheiro dele, Alderi, lá, falou assim, faz um prédio aí que vai trazer a televisão pra cá. Faz um prédio aí pra gente instalar. E o cara, tudo isso é uma coisa muito especializada, né? Estúdios, tratamento de som, tudo. Estúdio, e foi para os Estados Unidos. Naquele tempo nem Constellation não tinha, era o DC-3, sei lá o que ia, né? Era uma travessia, era um quirongose para chegar até a América. E foi para lá e veio a televisão, ficou 2 anos construindo o prédio, chegou no dia da inauguração, o doutor Assis, vamos inaugurar, espera aí, não tem receptor. Um pequeno detalhe, quem vai ver? Não tinha um receptor. Aí o doutor Assis, espera um pouquinho, voltou para os Estados Unidos, comprou 300 aparelhos de televisão, trouxe e botou um no Viaduto do Chá, um no Cinemetro, um na Porta do MAP, outro no Pacaembu, e assim, vamos inaugurar, que agora tem que ver. E pôs no ar. Na noite de inauguração tem outra história muito funambulesca, engraçada. Nós fizemos a programação, eu trabalhei no primeiro dia, veio lá o Frei José Mujica e cantou, não sei por que cargas d'água, a música que inaugurou a televisão na América Latina era Jura-me, que o padre cantava, o Frei José Mujica, Jura-me, aunque passe muito tempo, foi a primeira música cantada na televisão, não haverá mais que um momento. Então fizemos aquele belo programa, muitos smokes, muita gente, o doutor Assis Chateaubriand chegou assim, tinha 3 câmeras, né? 1, 2, 3, uma no detalhe, outra no outro detalhe, a do meio no geral. Ele chegou assim, eu, Assis Chateaubriand, dou por inaugurada a televisão na América Latina, passou a mão numa champanhe, pá, na câmera, quebrou a câmera, já quebrou a câmera, e já foi pro ar na inauguração com 2 câmeras só, porque a 3 quebrou, os caras, 3 quebrou, ele meteu-lhe a champanhe na câmera, bem, aqueles camerão grande também, movido a carbureto. Bom, aí, depois da festa, tudo, fomos jantar. Cassiano Mendes, esse autor dessas novelas todas aí, de sucesso, um queridíssimo amigo, uma pessoa que eu gosto muito, foi o primeiro diretor de televisão na América Latina. Era o Boni da época. Aliás, o Boni sabe disso e respeita muito ele, quer muito bem ao Cassiano. Todos nós. Porque até a terminologia diretor de TV, câmera, até tudo isso foi estabelecido naquele dia, pelo Cassiano Mendes, que era o diretor, assistente de estúdio. Até essas, sabe, essa coisa todas que existem até hoje, né? Foi nós que inventamos ali, entende?
Aí nós fomos a um jantar muito grande, Chateaubriand e tal, e eu ao lado do Cassiano, comemos, jantamos e tal, terminou o jantar, que beleza, eles, Lima, e amanhã, hein? Não tinha nada para fazer amanhã. O que nós vamos fazer amanhã? E daquele dia até hoje não parou a televisão, sempre teve um amanhã, e nós não sabíamos nada, sabe? Isso foi aterrador, quando ele disse amanhã, eu disse, ih, rapaz. Aí fomos ao consulado canadense pedir filme e passar aqueles filmes chato, daquelas pescarias da truta, aqueles negócios, né? Passava o dia inteiro, outro fábrica de boneca na Holanda, ficava... Tem muita televisão que ainda está nessa fase, não? Tá pensando no amanhã, né? Lima, um intervalozinho e continuamos já. 10h42 no Rio, seguimos com Arte Final Variedades, apresentando hoje em arquivo sonoro o depoimento do ator Lima Duarte. Saraldi. Só para lembrar um fato curioso dessa época heróica da televisão no Brasil, é que aqui no Rio, de repente, a TV Tupi começou a passar uns teleteatros vindo de São Paulo. E eu acho que a primeira vez que eu vi um ator chamado Lima Duarte foi fazendo TV de vanguarda, onde ele fazia um papel criado no cinema por Humphrey Bogart. Nossa Senhora. Em O Tesouro de Serra Madre. Era interessante, aquele filme mesmo, fiz assim. E sabe quem era um dos meus companheiros? O Luiz Gustavo, Beto Rockefeller. Não me recordo dele no era assim, ele trabalhava assim aí. Bom, então é só para relembrar que você estava naquela época vivendo já a coisa intensamente, né? Era uma coisa de louca esse negócio de vir aqui pro Rio, porque a gente pegava o ônibus, né? Vinha de ônibus, a gente pegava o ônibus lá às 8 horas da manhã, chegava aqui às 6 horas da tarde, dava uma ensaiadinha mais ou menos, fazia o espetáculo correndo, tinha que terminar antes da meia-noite, que o último ônibus saía à meia-noite. Aí pegava o ônibus de volta para trabalhar em São Paulo. Porque naquele tempo não tinha videotape, vocês tinham que vir fazer o mesmo programa que fizeram lá aqui. Exatamente, não existia videotape, não. E nós éramos trabalhadores mesmo, né? Nós éramos atores, né? Hoje somos uns eleitos, viajamos de avião, hotéis 5 estrelas, tá? Lima, uma coisa que eu tô louco para te perguntar. Realmente é difícil a gente entender, Saraldi, que uma pessoa assim como você, que nasceu humilde, assim, muito pobre mesmo, e foi se encaminhando, eu acho que você foi diretamente para aquilo que talvez nem você soubesse que queria, né? Mas era o seu destino. A vida foi me levando. Olha, uma coisa muito, muito curiosa, que eu tenho pensado muito sobre isso, é que é que acabou a guerra, na verdade. A guerra acabou e eu tinha 13 anos, mais ou menos, 14, e meu pai me mandou embora. E o mundo viveu um momento muito bonito no pós-guerra, quando todos nós acreditávamos que a paz, enfim, havia sido conquistada. E que nunca mais haveríamos de sofrer a guerra, nem nada. Esse momento estava em todas as pessoas, nas relações, nos empregos, nos trabalhos, né? Foi um momento de grande euforia que nós vivemos. Até os americanos virem com a jogada do imperialismo cultural, que nos prostituiu a todos, né? E aí nós sabemos que a guerra não tinha acabado, que ela começou no dia seguinte, ela mudou. Então, mas nesse momento é que eu fui me deixando levar pelos acontecimentos. Um menino muito atilado, muito sensível. Fui, carregando fruta, fui chamando de vó de sovaco, caindo nas escadas, levantando, tal. Fui sendo levado e me deixei levar. Foi isso, não resisti a nada. Fui me deixando levar, imitando passarinho, e de repente me vi radioator e sonoplasta, e veio a televisão, uma cadeia de acontecimentos, né? Que são característicos daquela época, que foram me levando até uma coisa que foi definitiva na minha vida, que foi o Teatro de Arena, já em 1960. Essa década de 1960 eu vivi com a maior intensidade e tenho certeza que foi a década mais importante para a história da humanidade. Eu acho que de toda a história da humanidade. A década de 60 foi maravilhosa. Ô Lima, e na época do Teatro de Arena você fez um curso ou não? Você entrou direto, fez um teste, entrou direto? Como é que foi? Eu por trabalhar em rádio, eu tinha um horário, deu para estudar de manhã, e minha mãe ficava me enchendo muito: estuda que você vai precisar fazer alguma coisa, meu filho. Estuda para você ser médico, para você ser dentista, para você ser advogado, aquele bacharelismo brasileiro, né? Estuda, e eu fiquei estudando. Naquele tempo tinha clássico, né? Fiz o clássico lá em São Paulo e fui estudando, e entrei na sociologia lá em São Paulo, no Teatro de Arena, né? Uhum. Aí foram 10 anos, eu já estava fazendo sociologia quando entrei para o Teatro de Arena, né? E fiquei lá trabalhando 10 anos com Boal, com Guarnieri, com Paulo José, com Dina, né? E eu aprendi a ordenar esses fatos todos, né? E a torná-los inteligíveis, racionais, essas coisas que fizeram mesmo a minha vida, né?
Eu não sei a propósito de que estou falando. E na época também, Lima, só para situar também aí, porque na época existia aquele chamado teatro de TBC de São Paulo. Existia, é verdade. Bom, isso o Arena, hoje o Guarnieri me disse que não, mas eu acredito sinceramente e tenho consciência de que o Arena nasceu e existiu em oposição ao TBC. Ou seja, lá em São Paulo, as grandes elites cafeeiras eram feitas de italianos, né? Os velhos italianos, as grandes famílias, Matarazzo, Lonardelli, Zampari, as grandes famílias importavam todo o seu consumo cultural, toda uma produção cultural exterior que vinha de fora, né? Que eles importavam para eles. Eu não sei por que as peças não eram representadas em italiano ou em francês. E o TBC era um teatro eminentemente europeu. Não é verdade? Com a Cacilda, com o queridíssimo Zimbinski, com o queridíssimo Cerri. Bom, eles importavam diretores. Flaminio Bolinicerri, Adolfo Celli, o D'Aversa, até um que está dirigindo esse cinema aí, que eu não me lembro o nome dele. E os diretores eram importados. O mesmo aconteceu com a Veracruz também, né? Exatamente. Também era mas era aquela elite de São Paulo, né? O maior museu de cera da história nacional, que é hoje aquela elite cafeeira e quatrocentona de São Paulo, importava esses caras. Mas em 1960 começou a surgir a indústria automobilística, começaram a surgir os metalúrgicos, começou a surgir a construção civil e começou a surgir uma coisa que tem em São Paulo e não tem em nenhum outro lugar do Brasil, que é um elemento social, um fator social altamente deletério, altamente positivo, que é o operário. São Paulo talvez seja, na América Latina, a maior cidade operária. E esse ser social, operário, é responsável por grandes transformações sociais, por grandes transformações humanas mesmo, não é verdade? É isso que difere São Paulo de todas as outras cidades. Eu não quero falar, São Paulo tem a dignidade paulista. Eu falo na dignidade, na integridade paulista, é a integridade que vem dessas levas enormes de operários que ainda, por serem muito dignos e íntegros, não arrebentaram com tudo, entende? Por respeitarem ainda os valores estabelecidos pelo cristianismo, os valores estabelecidos pela moral, entende? Com sua dignidade, ainda não botaram para quebrar mesmo, porque é dura a vida que eles levam lá. Então você ouve que o Lula falou para 350 mil metalúrgicos. Puxa vida, isso não é apenas um número, isso é uma parcela muito ponderável da sociedade brasileira. E parece que 3 milhões de metalúrgicos tem no estado de São Paulo todo. Não é verdade? Então, esse elemento começou a atuar sobre a intelectualidade e sobre a cultura brasileira. Começou a querer um teatro também, começou a querer se ver em cena também, começou a querer ver a sua vida retratada também. Aí, na crista desse acontecimento, a cavaleiro desse fato, surgiu o teatro de arena, né? Ou seja, o brasileiro em cena. E nós pesquisávamos dia e noite o comportamento brasileiro, o gestual brasileiro, a palavra brasileira, para pô-lo em cena. Não é verdade? Basta de franceses, basta de ingleses, não sei o que. Vamos pôr o brasileiro em cena, que eles exigiram. Não é? Aí que isso na década de 60. Porque a Volkswagen em 1958, 56, né? Uma coisa assim. Na década de 60... O Franz Juscelino, né? Exatamente. Na década de 60 que eles começaram a atuar e surgiu a Bossa Nova, e surgiu a primeira Revolução de 64 e a segunda de 68. Tudo sobre esse fato, é inegável, não é isso? Desculpa esse sociologismo chato aqui, vai. Não, mas só para situar também, Lima, é que me parece que o Teatro de Arena, já entrevistei Guarnieri aqui no especial e outras pessoas ligadas ao teatro, e houve um começo assim do Teatro de Arena que ainda muito preso, digamos, a padrões também importados, embora do outro lado. Mas é muito difícil você fugir. É verdade. Mas o que é bacana no Brecht é que ele prega que se deve procurar o seu, não é verdade? É aí que o que você importa é a teoria, não a maneira de fazer, entende? O Brecht dizia que você deve procurar a sua maneira de representar o seu povo. Isso o Hector Giusturi nos Estados Unidos também diz. Eu tentei fazer um curso lá e disse assim, não posso te ensinar. O Lee Strasberg falou, eu não posso te ensinar a ser ator. Porque o meu ator trabalha sobre o seu povo, sobre o inconsciente coletivo, sobre o seu povo. É com ele e lidar e brincar com esse inconsciente coletivo é que é a grande missão do ator. E é com ele que você vai trabalhar. Não é imitando os modismos, o negócio lá do Brecht mesmo, não. E aí que eu quero dar um salto aí, um pouquinho mais para diante, que eu acho que no fim da década de 60 acontece um fato fora do teatro, mas que me parece que você canalizou toda essa experiência, que foi a novela Beto Rockefeller, né? Foi sim. Nós tínhamos uma série de programas experimentais na TV Tupi de São Paulo. Aquilo era uma zorra, Tupi, não sabe? A gente fazia o que bem entendia. E o Cassiano mesmo, um cara legal, falou, vocês querem ficar enchendo aí para fazer programa experimental? Então, a partir de meia-noite, a televisão é de vocês.
E aí Fernando Faro, Antônio Bujanra, o Cazé também participou. E começamos a fazer umas experiências, sabe, de televisão, pesquisar na imagem, pesquisar na forma, pesquisar no conteúdo também. Isso, e Gilberto Gil cantava uma música que durava 2 horas, ficava lá fazendo aquele jazz que ele faz, né? E ia lá o Caetano, cantava também. E nós fazíamos um teatrinho experimental também, né? E da escola de sociologia e do teatro de arena e das pesquisas todas a gente botava no ar e estudava. E dessa pesquisa toda que nós fizemos sobre a imagem, sobre o som, sobre a interpretação e sobre a música, surgiu o Beto Rockefeller, um anárquico, da seguinte maneira. O Cassiano falou assim, eu preciso de uma novela para botar meu cunhado para trabalhar. Que o Luiz Gustavo é cunhado dele, era uma zorra, Tupi. Preciso botar meu cunhado para trabalhar, preciso uma historinha para ele. Tem o Luiz Gustavo, é um ator muito sui generis, que ele é um grande mentiroso, sabe? Ele mente desbragadamente, mas é muito simpático, sabe? Ele é divertido, ele conta aquelas mentiras, você dá risada, é o próprio Beto Rockefeller. Chamou o Braulio Pedroso, nessa época, editor do suplemento literário do Estado de São Paulo, quer dizer, uma pessoa ligada também à arte, às transformações sociais agora. E encomendou para ele a novela. E a Bujanra chegou assim, dá por nenhuma para dirigir, ele vive me enchendo o saco, não quer ser mais ator, põe ele para dirigir novela. Então chamaram o Lima, ele também está ligado nesse negócio, bota ele para dirigir. E nós começamos a fazer essa novela Beto Rockefeller, e eu acho que a telenovela no Brasil se divide em antes e depois do Beto Rockefeller, não é verdade? É verdade. Que foi também em 1960, sabe como é? Também em 1960 nasceu a Bossa Nova e também a Tropicália. Foi uma década fantástica. Mas destacando logo assim, um primeiro fato, eu acho que uma interpretação tipicamente brasileira. Vocês procuravam uma interpretação. A gente tenta uma desinterpretação, ou seja, para você poder fazer o brasileiro, você tem que desmanchar tudo que está feito. Sabe como é? Porque o imperialismo cultural é uma hidra de verdade. Tem tentáculos terríveis e domina a alma da gente. Porque eu digo sempre uma coisa para ilustrar isso que eu digo. Veja você, quando eu vejo um garoto mascando chiclete, eu penso, ele não está satisfazendo nenhum tipo de necessidade. Nenhum, não posso acreditar. O que é? Faz a dor de dente? Não, nenhum tipo de necessidade. Ele está emitindo um dado cultural. Ele está emitindo um dado cultural gráfico, um sinal. Não. Está dizendo aos seus pares na sociedade, eu sou igual a você, garotão. Olha aqui, a minha boca como se mexe. Olha aqui, o meu olhar também, que tem um olhar de mascar chiclete também, não tem? Então, tá aqui. Agora, ao emitir esse dado cultural, ele consome. Então, o grande imperialismo, eu penso, que não é o econômico, é o cultural. Porque o econômico vem a cavaleiro do cultural. Você pensa americano, então consome a música, consome a literatura. Você pega a frase desse artigo que está aí na sua frente, a construção dela é uma construção americana. Não é verdade? E o teatro era assim, era um pastiche das escolas inglesas. Assim. Então a gente pensava, tem que acabar com tudo. E fazer alguma coisa, faz uma outra coisa, uma loucura qualquer. Fala a coisa que você quiser. Fala que está sofrendo, faz de qualquer jeito. Mas não, pelo amor de Deus, não com esses sinais codificados em Hollywood. Puxa vida, o fato brasileiro é tão maravilhoso. O acontecimento brasileiro é uma coisa tão espantosamente única. Puxa, milhões de mortos na Baixada Fluminense todo dia. Todo um povo sendo assassinado todos os dias, né? Nas favelas de São Paulo, nos morros do Rio de Janeiro, nos mucambos. Esse fato é tão único que não pode ter, para contá-lo, uma estética codificada em Hollywood, codificada e estabelecida na França ou na Inglaterra, entende? É um fato tão único e tão maravilhoso, o acontecimento brasileiro é uma coisa tão maravilhosa, que ao acontecer estabelece uma estética que é própria, e nós temos que descobri-la. É isso que a gente pensava ao fazer o Beto Rockefeller. Não quero ficar chato também, vamos falar mais piada. Não, mas ao mesmo tempo que você fazia isso, com um elenco que tinha Walter Foster, que tinha Plínio Marcos, lançando Rui Rezende, fazendo Saldanha. Marília Pêra. Era um elenco lindo, Maria Della Costa. Agora me explica o seguinte, Lima, como é que na trilha sonora você lançava, criando as trilhas de novela praticamente, música estrangeira? Foi assim, porque a gente pegou e falou assim, o Cassiano, que era o diretor da televisão, era também dono de uma discoteca da época. Ele chegou, me levou umas fitas lá, falou assim, pega aí umas músicas e toca quando aparecer as fulanas. Falei, tá legal.
E eu olhei para a cara da Beth Mendes, hoje candidata a deputada federal pelo PT. Esse negócio da vinculação é uma porcaria. Vai sair isso mesmo? Eu queria tanto votar nela. Tomara que não, né? Eu queria tanto votar nela porque eu acho que ela é uma pessoa tão cheia de sonhos, de ilusões. Pelo menos é uma idealista, já que ideologia é proibido ter. Não é verdade? Ninguém pode votar por ideologia, porque ideologia é proibido alguém ter, apanha, né? Vai pra cadeia, qualquer coisa que tiver ideologia. Então eu vou votar numa amiga, numa querida amiga, que é toda a poesia, que é a Beth Mendes, ou a Lélia Abramo. Mas aí eu tenho que votar no Lula também, aí eu não quero. Aí votar no Lula lá em São Paulo é votar no Maluf. Não é verdade? Não sei, Meu amigo, só é. Votar nele é votar no Maluf. Não porque ele seja, não, porque ele vai dividir, na verdade. Sim, pela divisão. Não, eu acredito muito na honestidade de propósito. Eu acredito muito na honestidade de propósito do Lula, só que acho que é preciso votar no antagonista do Maluf. Porque senão o Maluf ganha. É verdade. Não é verdade? Então eu queria votar na Beth Mendes. Aquela cara dela era tão bonita. Eu falei, quando aparecer ela, deixa eu ver uma música aí. Pra quando aparecer aquela carinha linda aí. Qual foi que você escolheu? F como fã. F como fã. Vê se não é a cara da Beth. Então não deu, Léo. Qual era? Ele botou isso para... Não faz mal. Essa era da Maria de la Costa. Bem, eu acho que depois do Zeca Diabo pra cá, então essa sua identificação com o homem do interior tem sido mais marcante, não é, Lima? Tem. Eu tenho trabalhado muito sobre isso, quero trabalhar sobre isso. Você já andou participando também de alguns Som Brasil, né? Com Rolando Boldrin? Sim, eu participei de alguns, sim. Boldrin e eu temos um recital organizado que nós fazemos de vez em quando aí pro interior. Tem feito mais por São Paulo? Nós fizemos muito no interior de São Paulo, fizemos no aniversário do Teatro Deodoro também lá em Maceió, fizemos ali uma semana. É um espetáculo que eu chamaria de litero musical, não obstante a antipatia do nome, mas é isso mesmo. Mas é simpático, o nome é simpático, né? Lembra os saraus, né? Porque eu acho que o livro, O Grande Sertão Verde, eu fiz uma vez na Globo um espetáculo que era uma rosiana. Era um espetáculo sobre Guimarães Rosa, onde eu fazia uma rosiana e dizia trechos do Grande Sertão e Veredas. É um livro que eu acho maravilhoso, um autor que eu acho esplêndido, o criador mesmo do realismo fantástico, né? O 100 anos de solidão é depois do Grande Sertão, né? Então é ele que criou mesmo isso, que o Gabriel Garcia Marques confessa até e reconhece, né? E o Vargas Llosa e todos eles. Bem, então a nossa ideia de Paulo José e eu, quando fizemos aquele programa na Globo, foi fazer exatamente os grandes autores, os grandes romances brasileiros que não podem ser levados na televisão, nem como novela, nem como especial, nem como nada. Caso de A Menina Morta, do Cornélio Pena, Totonho Pacheco, do João Afonso, Memórias do Cárcere, do Graciliano, Caeté, São Bernardo, e Valdomiro Silveira, milhares, centenas. Uma literatura brasileira muito rica, muito bonita, né? Conceituada, né? Os vários ciclos, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do romance suarento, os Zé Lins do Rego, tudo isso a gente queria contar. Mas, infelizmente, o crítico de televisão do Jornal do Brasil, o colega de vocês, aqui nos impediu de fazer isso, porque escreveu uma crítica muito maldosa, um pouco até desonesta a respeito do negócio, e a Globo, como é um pouco insegura, ouviu muito ele e a gente não pôde mais fazer, ficou só naquela rosiana. Ele disse, ficou bem claro no crédito, que era uma rosiana de Lima Duarte, ou seja, um causo à moda de Guimarães Rosa. E ele diz assim, no dia seguinte veio com uma crítica dizendo que eu disse Guimarães Rosa muito mal, que aquela não é a maneira de se dizer Guimarães Rosa. Primeiro, eu acho que não tem codificada ainda, codificada uma maneira de se dizer Guimarães Rosa. Segundo, não era Guimarães Rosa aquilo, meu amigo. Era uma rosiana. Era uma história que eu contava a maneira do Guimarães Rosa. E então não podemos dizer mais. Mas eu, como insisto, resolvi fazer um recital com o Rolando Boldrin, onde eu digo trechos do Grande Sertão Vereda, organizados mais ou menos como começo, meio e fim, e o Boldrin ilustra com as músicas dele. E dá para você mostrar para nós agora como é mais ou menos isso em termos de rádio? Uma mulher de João Guimarães Rosa. Se as feministas fossem realmente inteligentes, elas adotariam esta mulher que eu vou descrever como o seu símbolo. Um bicame de serra, meiando terras de bons matos, lá onde o agrião dá flor, e vinha um carro de boi, puxado por duas juntas, sem levantar poeira. Sentada no varal, de arma macha, com chapéu de palha, de largura na aba e de vermelho na copa, vinha Inhorinhá. Linda,
feito uma noiva nua, toda pratas e ouros. Ia pras festas se putear conforme o que era a sua profissão. E para mim olhou com os olhos da vida, mas eu, olhando ao redor, não recebi o aviso das coisas. Não tive os pontos no buzo de perder ou de ganhar. Pena foi, porque em Orinhá era uma meiã muito dindinha. Na pele, uma oitava de canela. Nos olhos, umas verdolências que me esqueciam lá em Goiás. Mas ela não era uma siguilgaita simples, não. Ela era ela, até no recesso do sovaco. E o fio do lombo, mexidos curvos de um riacho serrano, desabusava. Pena foi, porque a Inhorinhá me ensinou que até o meu corpo tem duros e macios. Sim, meu senhor, ao lado dela eu fui um jacaré. Lima, está me surpreendendo uma coisa. Me parece que você tem feito assim uma autoanálise ao longo dos anos, né? Da sua vida, confrontando você, o homem de televisão, o homem de teatro e tudo, com o garoto que você foi, né? E tem aquela jogada que meu pai me ensinou a transar com a fantasia. E por que eu hei de perder isso? Já que eu sei transar com ela, eu sempre digo que não quero ser diretor, que não quero ser nada. Eu sempre digo que eu não transo poder, eu transo êxtase, porque eu sei o deserto imenso, o imenso oceano que há entre o poder e o êxtase. Esse êxtase que foi a minha infância, eu quero botá-lo em cena, eu quero repartir com os outros, eu quero, da maneira mais generosa possível, transar com as pessoas. Eu acho que nós tínhamos assim uma porção de perguntas objetivas sobre fatos, por exemplo, seu trabalho também em dublagens e tudo que mais. Você me pediu para perguntar isso a você. Aí rapaz, teve um tempo que eu era o dublador zoológico. Eu vou te dizer uma coisa, de vez em quando meu filho fala assim: pai, olha lá o Top Cat Manda-Chuva. Eu digo: sou eu, a voz é minha. Mentira, que você não é tão legal. O Manda-Chuva, o gato Manda-Chuva, eu dublei quando eu estava na miséria há 25 anos. Hoje eu tenho dinheiro. As coisas boas que o dinheiro pode comprar, hoje eu tenho todas. As que o dinheiro não pode comprar é que eu sempre tive, não é verdade? Mas ainda tem desenho, eu dublei o Pepe Legal, eu dublava o Dum-Dum, sabe esse Tuxê Torto? Tem um cachorrão que é o Dum-Dum, sou eu, a voz do Dum-Dum. Meu Tuxê, você é o maior herói do mundo, Tuxê. Eu, por minha voz ser de sovaco, eu não cuidava dela e fazia qualquer coisa. E eu fiz um filme em Portugal agora também, que é muito engraçado. Qualquer dia eu volto no outro programa aqui para contar pra você. Sim. Foi uma experiência muito enriquecedora. Lima, e quer dizer que agora tá tudo bem, assim, profissionalmente para você? Você tá ganhando bem e tudo? Como é que estão as coisas? Não, eu ganho muito mais do que preciso e muito menos do que eu mereço. Agora, como você falou tanto, né? Isso a Antônio Maria disse um dia, ó. Disse mesmo, é? Uma coisa parecida. Essa facilidade com que você passa ao seu público, às pessoas, ao povo, a sua criação e aquilo que você traz do homem brasileiro, eu queria que você terminasse esse programa falando de uma pessoa que não foi citada aqui, mas que eu encontrei numa entrevista sua que me parece um negócio muito sintomático. A sua avó. A minha avó era a mãe do meu pai, né? A minha avó era uma bugra. Assim, meu pai nasceu, ela tinha 13 anos. Isso também, esse crítico do Jornal do Brasil, o Lima Duarte, pensa que é Guimarães Rosa. Ele é crítico, além de ser crítico de televisão, é crítico do meu pensamento. Isso eu não autorizo, não é verdade? Mas os fatos, os acontecimentos são esses. Ela era bugra. Filha lá de português com índio, aquelas coisas lá. E passou por lá, pela casa dela um dia, um velho vendedor de meizinhas, meu avô, que vendia ervas para curar doenças e tal. E transou com ela, fez lá o amor com ela e foi embora. E meu pai nasceu, ela tinha 13 anos. Então meu pai foi o filho e a boneca dela. Então, e ela criou aquilo ali com o desvelo das meninas criando bonecas.
sempre, até o fim da vida dela, todas as tardes, o meu pai ia conversar com ela. E eu, criança, ia junto com meu pai. Então eu via minha avó pequenininha que pitava um cachimbinho de barro, falando, ô Tonico, sabe quem morreu, Tonico? Eu disse, não, mãe, quem foi? E aquela conversa mineira, aquela conversa velha. E uma outra coisa fantástica é que a minha avó fazia doce de laranja. Um inefável doce de laranja, doce de uma laranja. Ela fazia uma laranja e passava o dia inteiro fazendo aquele doce daquela laranja e dividia com meu pai. Eu não tinha acesso àquele doce. Nem o meu padrasto, nem a minha mãe, nem um dos meus irmãos. E quando ele chegava à tarde, sentava num tamburetezinho, ela no outro, ficava o sol se pondo, ela rachava aquela laranja e os dois comiam aquele doce. A que nenhum de nós teve acesso. Esse amor que uniu meu pai e a minha avó, quando a minha avó morreu, ele pegou, meu pai era um cara que falava, só contava causas. Ele falou, morreu. Então fomos ao cemitério e lá em Minas tem umas lendas que a gente não pode trazer no sapato a poeira do cemitério para dentro de casa, que traz um pouco dos mortos. É uma coisa de índios, né? Então nós voltamos do enterro, chegamos em casa, a volta de um enterro é uma coisa particularmente dolorosa, é um momento que se parece com um tumor fundo e úmido, é terrível. Quando o ente é querido, né? Voltamos do enterro, meu pai tirou o terno de brincaque, eu também tirei o sapatinho, fui lá no tanque, raspei meu sapatinho, meu pai também lavou o sapato dele, como que ia lavar um pouco da mãe que tinha ficado lá. E saiu, minha mãe falou, onde você vai? Eu disse, eu vou aqui. E bebeu até morrer. Eu já mandei uma carta.